quanto eu devo começar a investir? Olá meus amigos, minhas amigas, bem-vindo a mais uma nossa transmissão no nosso canal Invista em Qualidade. Hoje a gente vai falar um assunto não tanto técnico, não entrando em números, em fundamentos, um vídeo mais tranquilo, um vídeo mais light. Muita gente me pergunta, mas eu faço esse vídeo especialmente para a pergunta de uma grande amiga minha, doutora Ana Isabel, que é médica infectologista, tenente-coronel da polícia aqui em Belém do Pará e trabalha comigo, é cooperada da nossa cooperativa Unimed Belém. E ela me fez essa pergunta, inclusive pelo Instagram, e essa pergunta, a partir dessa pergunta que a gente vai desenrolar aí o nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever para receber as nossas notificações. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, crítica construtiva, sugestões, deixa aí embaixo que a gente vai entrar em contato com vocês. Então segue a gente aí no canal. Bem, voltando à nossa pergunta, quanto preciso para investir? Eu acho que o principal valor que você deve ter para investir é a vontade de investir. Sem a vontade, sem a determinação, você não vai conseguir investir. A vontade de investir é até mais importante do que o dinheiro. Porque você tendo a vontade, o dinheiro você vai conseguir. No vídeo anterior a gente falou sobre a mentalidade rica e a mentalidade pobre. Que a mentalidade rica, você começa a construir pensamentos que geram sentimentos, que geram ações e que geram resultado. Então você tendo a vontade de investir, já é um bom começo. Dois outros fatores, pessoal, tem que ter, é fundamental para quem quer investir. Um é ter dinheiro. Não adianta querer investir e não ter dinheiro. E a outra é não ter dívida. Primeiro, não tenha dívida. Depois, tenha dinheiro. Não adianta você estar investindo e ter uma dívida. Geralmente, a sua dívida, você vai pagar muito mais. Os juros de uma dívida, geralmente, é muito maior do que os juros de um investimento. Então, se livre da dívida, tenha vontade, se livre da dívida e comece a investir. E a gente tem que conversar também sobre três conceitos bem simples que a gente fala no nosso dia a dia, mas que diferem muito. O que é economizar, o que é poupar e o que é investir. Economizar. Economizar é deixar de gastar, ou pelo menos diminuir o gasto. Vamos fazer uma analogia. Você tem um carro 1000 cilindrado. Esse carro faz 12 km por litro. Uma Lamborghini faz 3 km por litro. Então, quem é mais econômico? Quem economiza mais? O carro 1000. Ele gasta, porém, gasta menos. Então, economizar é diminuir gasto. Coisas bem simples do nosso dia a dia podem ser tomadas que você vai diminuir muito esses gastos. São alguns gastos, vamos dizer assim, insensíveis. Gastos que você nem sabe que está gastando. Assinatura de TV, às vezes, você nem assiste. Alguns aplicativos de música, de vídeo. Não que você não vá ter, tá? Pode ter, não tem problema. Mas se você não estiver usando, se livre desses passivos. Assinatura de revista. Cuidado com a assinatura automática. Aquelas que você faz no cartão de crédito, mas só daqui a um ano que vai renovar. Então daqui a um ano eu vou lembrar, se eu não usar, eu corto. Você não lembra, eu vou dar o meu exemplo. Eu fiz uma assinatura de um aplicativo para praticar inglês. Pratiquei uns 4, 5 meses e parei, já até renovou e continuo agora que eu voltei a praticar, mas pelo fato de eu ter gasto dinheiro. Então, cuidado com essas renovações automáticas. Cuidado também com impulsos, tá? Eu vou comprar uma roupa por impulso, você nem está precisando. Se estiver precisando, gostou, ótimo, vai lá e compra. Mas se não, diminui. Um vilão, fast food. Muito caro, tá? Muito fácil de encontrar em qualquer lugar e ainda faz mal para a saúde. É um dos grandes vilões de quem quer começar a economizar. É a comida fast food, comida rápida. Então, muito cuidado com isso aí. Então, resumindo, economia é diminuir gasto. E agora, poupar. O que é poupar? Poupar significa guardar. Então, você economizou, sobrou um bolinho de dinheiro, você pega, guarda aqui. Isso é poupar. Então você guarda R$100 hoje, no outro mês mais 100, no outro mês mais 100. Com 12 meses você vai ter R$1.200. Se você deixar esse dinheiro, ele vai continuar sendo R$1.200 e o que é pior, ainda vai perder o poder de compra dele.
Então, poupar nada mais é do que guardar o dinheiro. É diferente de investimento. E o que é o investimento? O investimento é um conjunto de práticas, vamos dizer assim, que você vai usar para fazer com que o seu dinheiro cresça. Ou seja, melhore o poder de compra dele com o decorrer do tempo. Não só corrigir a inflação, mas também aumentar o poder de compra dele. Que era R$1.000 hoje, daqui a 10 anos vai ser 1.000 e mais alguma coisa, que compra muita coisa a mais do que compraria hoje com R$1.000. Isso é investimento. É fazer o dinheiro crescer. E tem 3 coisas que eu já até falei que por investimento. Ter dinheiro, não ter dívida e uma outra que eu não falei anteriormente. Tem que ter disciplina. Não adianta fazer 1, 2 meses e parar, como fazer uma dieta. Fazer dieta da lua, dieta de limão, dieta de sopa. Você vai fazer uma semana, 15 dias e vai parar. Não é assim. Tem que ter disciplina, pessoal. É trabalhinho de formiga. Todo dia tem que pensar isso para fazer o seu investimento. Lembra que a pergunta do vídeo é quanto a gente deve ter para começar a investir. Antes de eu responder essa pergunta, eu vou para uma outra. Qual o melhor investimento? Não sei, tá? Primeira coisa é ter dinheiro. Sem ele, nada feito. Você pode entender tudo de mercado financeiro e não vai investir. Se fosse assim, economistas seriam milionários, contadores seriam milionários. Não é. Tem pessoas, médicos seriam milionários e não é assim. Às vezes não sobra dinheiro para investir. Então, a primeira coisa é ter dinheiro. Tendo dinheiro, o melhor investimento é aquele que você consegue entender. Não adianta você querer aplicar em derivativos de ações se você não sabe. Eu sei muito fundo imobiliário. Então é esse que você tem que fazer. Não quer dizer que você vai ficar eternamente neste investimento que você conhece. Para isso vem o estudo. Faça o estudo, livro, vídeo, tem curso, tem congresso, para você evoluir o seu conhecimento. Então, a princípio, invista naquilo que você sabe. Eu sei comprar tesouro direto. Ótimo. Invista no tesouro direto. Deixa lá, aprende uma coisa melhor, que renda mais e vai diversificando a sua carteira. Então, esse é o grande fundamento para quem quer investir. Não vá se empolgar e investir em orelhada. Eu vou comprar Bitcoin porque um amigo está fazendo isso, em ações. Não é assim. Entenda o mecanismo do investimento, senão você vai sempre se dar mal, não tem como acertar dessa maneira. Então, o estudo ele é fundamental para quem vai investir. Não adianta você querer investir sem estudar. Você vai sempre ficar sujeito à análise do banco, do investidor do banco, do especialista do banco. Então, eu acho que a melhor maneira é estudar para cuidar do seu dinheiro. Eu vou fazer uma análise bem simples aqui, como no longo prazo, pequenas mudanças do seu investimento podem surtir um efeito muito grande. Vou ter que ler aqui porque é muito número, não tem como decorar. Por exemplo, se você botar R$1.000 em 5 anos, no investimento a 5%, no final desses 5 anos você vai ter R$1.270, mais ou menos. Você botar 7% parece muito pouco. 5 ou 7% não é quase nada. Mas em 5 anos esses R$1.000 vão para R$1.400. Ou seja, uma diferença de R$130 mais ou menos. Se a gente fizer isso com R$5.000, a diferença vai dar mais de R$600. Então, por que eu fiz isso? É mostrar para você que às vezes uma pequena mudança sutil aqui no início, no longo prazo vai fazer um efeito muito grande. É como você estiver dirigindo um carro e fizer uma pequena mudança no volante. Nos primeiros 10 metros não vai acontecer nada. Com 100 metros seu carro vai sair da pista. E por que eu estou fazendo isso? Hoje, com a taxa Selic a 5,5, vai cair para 5, 4,5 até fim do ano. Talvez, nós estamos em 2019, né? Talvez dezembro vai estar 4,5. Você investindo num tesouro direto, por exemplo, você tiraria 4,5%, 5% ao ano. E às vezes no fundo imobiliário você tiraria 7%. Muito pouco, hein, nesse início. Mas com esse exemplo que eu dei, você vê a diferença. Então, por isso que eu volto àquilo que eu comentei anteriormente. Estude
porque é muito grande a diferença no longo prazo. Eu fiz só 5 anos. Imagine se você investindo há 15, 20 anos. É uma diferença estúpida. Pode diferenciar entre você ser pobre e você ser rico. Pensa bem isso aí. E onde você vai investir isso? Aí aquilo que a gente já conversou anteriormente. Você pode correr para renda fixa e para renda variável. E agora respondendo a pergunta lá do início. Quanto você vai? Quanto em dinheiro? Aí, pessoal, tem todos os gostos e sabores. Tem investimento até de R$30, Tesouro Direto, 100 milhões, 10 milhões. Eu separei alguns aqui em renda fixa. Nós temos CDB, Tesouro Direto, debêntures, fundo de renda fixa, que é quando várias pessoas se unem, né? Então, eu vi um Tesouro Direto aqui que você pode aplicar R$30. Então, a pergunta lá, Isabel, que você fez para mim, R$30 você já pode aplicar em Tesouro Direto. Eu vi um Tesouro Direto, um Tesouro Selic, prefixado de 5,5%, que você pode aplicar R$35,74. Então, vê que é um pouquinho, você já pode começar a aplicar. Uma coisinha que era para eu ter falado antes, mas eu vou falar agora, esqueça aquele pensamento que eu vou investir quando sobrar. Não é isso. Primeiro tire o que você vai investir e o que sobrar você gasta. Porque senão, se você inverter essa ordem, você nunca vai ter dinheiro para investir. Sempre vai gastar tudo. Então, chegou o teu salário, tira 5%, 10% e já investe. E faça a sua conta, o seu orçamento, seu gasto, sua festa, sua viagem, em cima do que sobrar. Então, uma boa opção, Tesouro Direto, R$35, R$40, você já pode comprar um título de Tesouro Direto, que pode ser pré ou pós-fixado. Esse que eu coloquei aqui, de 5,5%, é um rendimento pouco? É, mas para começar já está bom. Com a queda da taxa Selic, a tendência das rendas fixas é render menos ainda. E aí você tem que começar a pensar em migrar para renda variável. Eu nem botei aqui previdência privada, tá, pessoal? PGBL, VGBL, isso nem é considerado investimento. Então, eu nem vou falar isso aqui porque eu acho que nem vale a pena. Já que você quer render para ter uma autoprevidência, você mesmo criar sua previdência, vamos falar em coisa que vai alavancar um pouquinho mais o seu dinheiro. Você migrando lá para renda variável, também você pode começar com muito pouco dinheiro. Como eu falei, tem todos os bolsos e sabores aí. Ações, por exemplo, você pode comprar ações de empresas caríssimas e de empresa bem barata. A ação da Grendene deve estar custando mais ou menos R$8, é uma empresa que tem uma boa solidez. Só lembrando que isso aqui não é uma sugestão de compra, é só um exemplo. Então a Grendene é uma empresa muito boa, uma governança corporativa excelente, é uma empresa que preenche quase todos os critérios fundamentalistas para você se associar a essa empresa. A ação é mais ou menos R$8. A Cielo também, uma boa empresa, embora a concorrência dela esteja muito acirrada com várias maquininhas, mas ela está também se reinventando. Uma ação da Cielo hoje em dia está R$ 7,60, uma empresa que dá bons dividendos, em média 8% de retorno, então também é uma empresa muito boa. E você vê que com R$ 7 você compra uma ação. Só lembrando que as ações são vendidas em bloco de 100 ações, né? Então, não é R$ 7, você vai ter que ter R$ 700, mas uma ação custa 7. Você vai juntando e depois compra aquele lote de 100 ações. Outro investimento muito bom é o fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele faz parte da renda variável, mas dentro da renda variável ele é o mais conservador, digamos assim. Tá? Então você saiu da renda fixa, passou para a renda variável, o fundo imobiliário é o mais conservador, o mais tranquilo. Então, para quem quer sair da renda fixa e ir para a variável, não quer o estresse ainda da ação, com o tempo você vai aprender e vai acostumar, vai para o fundo imobiliário, que é uma coisa bem tranquila, só não é considerado uma renda fixa porque não tem um indexador para ele ser atrelado. Selic, IGPM, IPCA, nada disso. Então, por isso que ele é variável. É como você comprasse salas comerciais, galpões. Então, você faz parte desse fundo e recebe aluguel mensal. Essa é a vantagem do fundo imobiliário. Recebe aluguel mensal e não tem imposto de renda. Tá? O dinheiro, quando caiu na sua conta, já é isento de imposto de renda. Você pode embolsar
gastar, reinvestir, fazer o que quiser. E eu separei alguns fundos muito bacana, barato até. Os fundos imobiliários são 4 letrinhas, mais a letra 11. Como eu falei, não é nada de sugestão de compra, mas o BCRI 11, uma cota está R$ 132. E você recebe 8,5%. Aquilo que eu falei, o Tesouro Direto vai te render 4,5%, 5%. Aqui 8%. Tesouro Direto tem 15%, aquela tabela progressiva de imposto regressiva de imposto de renda, você no mínimo vai pagar 15%. Aqui não tem. Então, fundo imobiliário, comece a pensar nisso. Está crescendo muito no Brasil. Estados Unidos já é bem consolidado esse mercado aqui, está crescendo, é muito bom, já movimenta muito dinheiro. Então o BCRI 11, R$ 132, te retorna 8,5%. O BRS 11, R$ 108, você vai lá no home broker de celular, compra uma cota, já faz. Te retorna 9,6%. Muito bom. Ah, mas eu tenho então R$ 1.000, compra 10 cotas. FLMA 11, R$ 4,55. Te dá um retorno de 4% ao ano. É pouco, mas olha o valor que ele dá. Olha o valor que você vai entrar, 3,7, 3,70. Ainda deve estar melhor do que se fizer a continha lá, ainda vai estar melhor do que o Tesouro Direto. Então, o fundo imobiliário é barato, tem centenas de fundos imobiliários para você investir. Tem que saber comprar, tem que ter alguns conhecimentos. É como você for escolher um apartamento, você não vai comprar o primeiro que vê, você vai ver um monte de coisa. Então, fundo imobiliário também tem esses pequenos detalhes, mas não é uma coisa tão difícil, não. Minha opinião, quem quer sair da renda fixa, comece com fundo imobiliário. Fundo de ações, o que é fundo de ações? São quando várias pessoas se unem, você não quer cuidar, você não quer comprar a ação da empresa X, Y, Z, você entra no fundo e um gestor, que não é uma pessoa, é um grupo de uma empresa que vai gerenciar essa carteira. Ela vai comprar várias ações, vai vender, comprar, alavancar, fazer um monte de coisa. E você vai ficar tranquilo. Já é alto risco, tá, pessoal? Não tem garantia de retorno. Mas eu peguei um aqui, um fundo de ação, eu não coloquei o nome dele, a gente vê no home broker, lá tem fundos de ações, aí tem todo fundo de ações, já é considerado alto risco, tá? Você pode comprar cota de R$ 500, e esse ano de 2018, esse fundo deu retorno de 26%. É garantia que em 2019, que está acabando, 2020, vai dar? Não. Passado não garante futuro, dá uma noção. Se foi muito bem no passado, tem uma grande chance de ir muito bem no futuro, mas não é garantia. Mas esse fundo de ação com R$ 500 rendeu 26,5% ao ano, né? O fundo de ação durante as negociações do fundo não tem dedução fiscal, sim, só para a pessoa que está investindo na hora do resgate. Também aquela tabela regressiva. Mesmo assim, rendeu muito bem. Se você vê algum fundo que esteja rendendo 12%, 10%, já está muito bom. E você vê que com R$ 500 você pode investir. Se você tiver 10 milhões, também pode investir. Outro fundo também é o fundo multimercado, que é quando se investe em ações, renda fixa, dólar, mercado internacional, é o fundo multimercado. Tem também cotas de 500, 600 reais. Eu não separei nenhum, mas tem. Nós vamos até fazer um vídeo só sobre fundos imobiliários, sobre fundos e depois sobre fundos imobiliários. Tá? Então a pergunta eu acho que foi respondida, a Isabel e os outros colegas. Você pode ter de R$ 30, R$ 8, R$ 500, vai ter uma gama gigante, um leque muito grande de investimento. Não se preocupe na quantidade que você vai ter. Se preocupe em economizar, poupar e investir. Mais importante que tudo isso é ter disciplina, não é o volume de dinheiro. No início vai aparecer muito pouco esse rendimento, quase insignificante. Os primeiros talvez 3 anos eles são deprimentes, porque o rendimento é muito pouco, a maioria das pessoas vão desistir aí. E vou fazer outra analogia aqui, a pessoa que começa a querer perder peso, com 1 mês ele não perdeu nada de peso. É só o organismo se adaptando e a pessoa desiste. Musculação, primeiro mês, a única coisa que vai ter é dor.
Depois começa o organismo a se adaptar, hipertrofia muscular e tal, e assim vai. Então, se você não tiver a paciência, o cuidado, acreditar, você vai quebrar logo no início. Por isso que é importante o estudo. Não é nem você se matar sabendo técnicas, planilha gigante, balanço de empresa. Não é isso. É mais para entender que uma hora vai retornar. Então, finalizando esse vídeo, como eu expliquei anteriormente, é um vídeo relativamente pequeno, pouco técnico, muito mais institucional, muito mais informativo. Fica esse recado aí, pessoal. Segue a gente no nosso canal, tá? Qualquer dúvida, deixa, anota aí. A gente vai estudar, vai responder. O que não souber, vamos estudar juntos. Se eu disser que eu sou dono da verdade aqui, mentira. Isso não existe, tá? A gente vai... Se discordou de alguma coisa, passa para mim, para eu aprender também com você. Então, mais uma vez, não esqueça de dar o like aí, inscrever e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.